E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errances aqui no YouTube, canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e esse vídeo aqui, ele é um vídeo em resposta a um comentário de um querido ouvinte, o Camilo Leles de Souza, participante regular aqui do canal. Eu postei um vídeo há um tempo atrás sobre formação em psicanálise. Eu vou esquecer de marcar ele na descrição, aí alguém me lembra para eu poder colocar, mas eu vou tentar lembrar. E aí nesse vídeo eu falava sobre justamente formação em psicanálise, dava uma certa ênfase a uma dinâmica histórica através da qual a formação em psicanálise se viu restrita a uma certa camada da sociedade que diz respeito, né, às elites socio-financeiro, político-econômicas do país, e isso sem que haja algum critério intrínseco à própria psicanálise que justifique esse tipo de restrição. Essa restrição tem a ver com a replicação de violências estruturais do nosso país. E aí um interesse que eu tenho justamente de poder combater isso nesse nível, né? E aí o Camilo mencionava, né, enfim, esse elemento, recuperava isso que estava ali no vídeo, e aí ele fazia uma outra pergunta. Eu falava, bom, então essa é uma questão importante, né, do elitismo, né? Tem uma outra questão que é psicanálise para quem? E, cara, é uma pergunta interessante. Então, estou aqui querendo recuperar a boa pergunta do Camilo. Obrigado pela participação, Camilo. Ela é uma pergunta interessante, essa, então, psicanálise para quem? Mas ela é uma pergunta gigantesca, né? Então, vocês vão ver aqui, eu vou tentar destrinchar um pouco as destinações possíveis dessa pergunta e depois vou me dar o direito de oferecer uma resposta a título de posicionamento, né, pessoal meu, nesse campo em particular. Então, uma primeira coisa que a gente pode ver é que a psicanálise para quem pode ser uma pergunta endereçada ao público-alvo do tratamento psicanalítico, e aí nesse sentido é quem se beneficiaria do tratamento, ou, inversamente, a gente pode pensar sobre os profissionais que podem atuar como psicanalistas. Nesse sentido, a gente está pensando na restrição, né, dos possíveis profissionais psicanalistas. Então, psicanálise para quem é quem pode se tornar psicanalista ou quem pode ser paciente de um tratamento psicanalítico. A gente tem essa bifurcação de cara, né? E aí, se a gente pensa no primeiro campo, né, se a gente pensa no público-alvo do tratamento psicanalítico, a gente também teria algumas diferenciações a se considerar. Porque essa restrição, né, de quem pode e quem não pode, então para quem é quem está dentro e quem está fora. Se a gente pensa em quem está dentro e quem está fora em termos de acesso social, econômico, linguístico, simbólico, clínico, tem vários parâmetros, né, que poderiam pautar. O Freud, por exemplo, né, nos 1900 e pouquinho ali, quando ele pensava na psicanálise como um modo de tratamento, que não era o único jeito que ele considerava a psicanálise, mas quando ele pensava nela como um modo de tratamento, ele tinha restrições bastante claras. Pessoas que tivessem condições mínimas de caráter, ele não estava disposto a atender gente que ele achasse que não fosse, que não tivesse um caráter adequado, pessoas que tivessem condições financeiras de bancar um tratamento dispendioso que requeria parar uma boa parte das atividades cotidianas, pessoas que tivessem capacidade de pensamento abstrato. Ele tinha uma série de parâmetros ali. Do ponto de vista clínico, ele também tinha restrição, porque ele entendeu por um bom tempo que a psicanálise estava restrita às afecções psiconeuróticas, o que significaria no jargão psicanalítico freudiano, neurose obsessiva, histeria de angústia, histeria de conversão, psicose alucinatória inicialmente. Depois ele tenta expandir isso para o que ele chamava de quadros narcísicos, o que vai significar o que ele chama de parafrenia, que a gente chama de esquizofrenia, basicamente, e outros transtornos que a gente considera hoje em dia genericamente mais graves, por assim dizer. Isso tudo é bem polêmico, não vou entrar nesse campo. De qualquer maneira, tem uma questão do ponto de vista de quem poderia se beneficiar do ponto de vista clínico, né? E se há uma restrição nesse sentido. Historicamente, aí vou dizer, né, então, Camilo, psicanálise para quem? Do ponto de vista clínico, do público-alvo do ponto de vista clínico, hoje em dia a gente praticamente não encontra mais restrições internamente à teoria da técnica psicanalítica que restringam, olha, tal público a gente não atende, se tem isso aqui a gente não atende. A rigor, o ferramental psicanalítico autoriza a intervenção em virtualmente qualquer quadro, o que não significa que seja o tratamento padrão ouro, né? Ou que o tratamento possa prescindir de outros tratamentos que sejam concomitantes, né? É possível que a pessoa faça
tratamento psicanalítico e algum outro tratamento. Tá? Nesse campo a gente também não vai ter consenso no campo psicanalítico, então não vou entrar nesse mérito porque seria uma discussão longa e eu teria que ficar dividindo a psicanálise em bairros aqui, e aí não acho que convém para agora. O fato é que, do ponto de vista do público-alvo, nesse sentido, do campo clínico, eu te diria que a gente tem uma amplitude gigantesca. E aí a questão é a condição que o profissional tem para atender aquele quadro em particular. As maiores restrições couberam por muito tempo para essas condições que são socioeconômicas, por assim dizer, porque o tratamento efetivamente envolve um tanto de dispêndio de tempo e dinheiro, e os parâmetros de eficácia do ponto de vista da remissão de sintoma nunca foram foco das investigações em psicanálise. A psicanálise nunca investiu primordialmente no estabelecimento de uma correlação entre um determinado quantum de tempo empenhado no tratamento versus remissão, atenuação de sintoma, o que quer que seja. A lógica nunca foi essa. Portanto, é um tratamento que não traz reabilitação para a vida prática num tempo X estipulado a priori, porque não é assim que a psicanálise funciona quando ela vai olhar para si própria, em termos de eficácia. Né? Em geral, isso é hegemônico, isso não é unânime, mas isso é hegemônico. Então é um tratamento que realmente fica restrito a gente que tem condição de se empenhar num tratamento que tem essas características, que não tem muito a ver com tornar o sujeito pronto para voltar a trabalhar e voltar a ser produtivo e voltar a ganhar dinheiro para pagar boleto, né? Que é uma urgência que para muitas pessoas que têm maior vulnerabilidade socioeconômica são urgências de fato prementes, né? E aí, do ponto de vista do profissional, a gente também não tem consenso. Quem pode ser psicanalista? Teve uma restrição de longa data em relação a pessoas que não fossem heterossexuais. Isso está em franco declínio, né? Foi abolido na maior parte da psicanálise que se preza. Então, mas isso por muito tempo vigorou. Então, pessoas que fossem homossexuais ou que fossem heterodivergentes em qualquer perspectiva, né, trans, cross, o que for, não eram consideradas aptas ao tratamento psicanalítico, a ser psicanalistas. Tratamento psicanalítico até sim, mas que a ser psicanalistas não, tristemente. Outra condição, né? Então pessoas que não fossem consideradas em tratamento para um quadro neurótico. Então muitas vezes a pessoa procurava uma análise didática, uma análise de formação, uma análise pessoal, tendo um interesse em se tornar psicanalista no médio prazo, e aí se as pessoas em torno da pessoa chegassem à conclusão de que ela fosse perversa ou psicótica ou borderline ou qualquer outro quadro, esquizoide, o que quer que seja, por muito tempo houve um entendimento hegemônico segundo o qual aquela pessoa não seria uma boa psicanalista. Por quê? Porque o bom psicanalista é aquele cara que veio da neurose. Isso me parece estranho, eu não estou de acordo com essa lógica, mas isso vigorou por muito tempo na maneira como as instituições psicanalíticas se regularam internamente na condução dos parâmetros para a formação de analistas. E isso acabava significando, então, historicamente, esse tipo de restrição. Isso ainda vigora em muitos lugares, isso é menos explícito, é menos assumido, tem um tanto de constrangimento do movimento psicanalítico em relação a isso, é um assunto tabu em grande medida, mas isso também traz uma certa restrição. Então, psicanálise para quem, pensando no psicanalista, nessa ponta, né, do divã, por muito tempo e ainda hoje vigoram algumas restrições desse ponto de vista, de quem poderia ser um psicanalista considerando a configuração ou a hipótese diagnóstica tendo em vista a estrutura psíquica ou qualquer coisa do gênero, estrutura de personalidade profunda daquele que está pleiteando ser psicanalista. Então a gente tem esses vários parâmetros. Pensando no psicanalista enquanto profissional, o que acabou funcionando como o mais restritivo historicamente, uma vez mais, é o socioeconômico. Porque o processo de formação de um psicanalista leva muito tempo, um tempo que é imprevisível a priori, ainda que os processos, né, os cursos de formação possam ter duração definida, 3, 4 anos, o processo que leva o sujeito a ser reconhecido como um par de pleno direito perante os seus colegas de instituição, esse tempo não é previsível. E então, nesse sentido, enquanto até onde as instituições prestigiosas têm influência,
acaba que o processo de formação de um psicanalista é muito longo, é muito dispendioso, ele é muito custoso, ele envolve muitas pressões, o sujeito não tem garantia a priori, e isso significa que a pessoa tinha que ter um tanto de conforto, um tanto de comodidade, no mínimo um tanto de largueza nas condições materiais de vida para poder se submeter a um processo de formação que é tão custoso assim. Então, se eu fiz psicologia, né, na faculdade, se me dissessem, olha, psicologia pode levar 3 anos, pode levar 10. Pode ser que no 7º ano você descubra que não vão te deixar se formar. Ou pode ser que as pessoas cheguem à conclusão que você não é um bom psicólogo, porque X, né, enfim, teve algum debate lá e chegaram a essa conclusão, e aí você nunca vai conseguir consolidar a sua carreira. Eu não sei se eu teria feito psicologia, eu acho que não, na verdade. Então isso tudo para dizer como esses parâmetros acabam sendo restritivos. Hoje em dia tem um debate, acho que é um pouco daí que vem a pergunta do Camilo, então aqui eu começo a enfatizar, né, a afunilar a minha resposta, que tem a ver com a busca por uma expansão do campo de pertinência da psicanálise no cerne da cultura. Eu tenho falado disso, acho que é um pouco daí que vem o interesse das pessoas que é reportado a mim, né, como eu disse, a pergunta do Camilo. Então, psicanálise para quem? Essa pergunta tem sido feita muitas vezes numa bandeira que tem a ver com uma militância, tem a ver com o interesse de transformar o campo de pertencimento da psicanálise. A psicanálise precisa ser menos elitista. A psicanálise precisa se aproximar de pessoas não cis heteronormativas. A psicanálise precisa se aproximar das periferias ou das vítimas de violência simbólica, estrutural, de violência do Estado. E isso envolve uma ampliação do escopo do ponto de vista da população atendida, mas também envolve o interesse numa transformação do que a psicanálise é. Então eu falei que a gente tinha uma primeira bifurcação na pergunta, lá no começo, né? Então psicanálise para quem? Você está pensando no público, você também está pensando no profissional. Tem um outro aspecto que é, conforme você mexe nessas duas pontas, dos dois lados do divã, como eu brinquei, você muda a própria concepção de psicanálise que está em jogo. E esse é o ponto que me interessa, é sobre isso que eu venho me debruçando, essa é a questão que eu acho mais premente. Então, como eu disse, eu queria chegar para uma formulação um pouco mais pessoal, né? Eu acredito, pessoalmente, que não compete a ninguém definir a priori quem deve receber tratamento psicanalítico ou não. Acredito que a psicanálise, enquanto comunidade, deva, isso sim, cuidar dos parâmetros que ela estabelece para si própria, de forma que os psicanalistas tenham sensibilidade e responsabilidade para atuar de maneira consoante às urgências do seu tempo e meio. Isso é o que eu acho que define o psicanálise para quem. A gente precisa ter psicanalistas que são cidadãos decentes, não gente de bem, né, muito diferente disso, mas pessoas que têm sensibilidade para as urgências do nosso tempo e meio e que, portanto, conseguem conectar com o regime de poderes, opressões, violências e lutas do nosso tempo e meio e que conseguem conectar a praxis psicanalítica com esse contexto, tendo em vista, é claro, a transformação do nosso tempo e meio em um futuro, né, em um porvir, que seja menos violento, que seja menos injusto, que seja menos desigual e que, portanto, ofereça melhores condições, particularmente para os seus vulneráveis, porque acho que é isso que qualquer cidadão que presta tenta fazer. Por isso que eu tenho me ocupado tanto com formação. Mas, como eu tenho dito insistentemente, eu não tenho interesse em trabalhar para oferecer gabaritos para as instituições. Olha só, né? Quando chegar um cara querendo fazer psicanálise, aplica esse teste aqui que eu desenvolvi. Se o cara ficar dentro, ele pode fazer. Se ele ficar fora, o problema dele. Isso não me interessa. Na verdade, me interessa não fazer isso. O meu foco tem sido responsabilizar os tomadores de decisão, que são as instituições prestigiosas, e os psicanalistas que têm maior notoriedade, maior visibilidade pública, que têm mais capital simbólico, para que esses sejam constrangidos a assumir uma responsabilidade em nome da psicanálise. Por quê? Porque a psicanálise não existe como alguém, né? A dona psicanálise, ela não mora em lugar nenhum por aí, né? A gente fala em nome de uma coisa abstrata, coletiva, culturalmente inscrita, que é a psicanálise. E o meu ponto é que a gente possa trabalhar
coletivamente, colaborativamente, para transformar a psicanálise em algo melhor do que ela é hoje. Isso não é muito difícil, porque a psicanálise tem muitos problemas muito importantes no contemporâneo. E aí eu acho que o desafio é conseguir encontrar pistas de interrogação, pistas críticas, a partir das quais a gente consiga responsabilizar a psicanálise enquanto coletivo, enquanto comunidade. E aí a gente chegaria, então, nesse psicanálise para quem? Psicanálise para nós. E aí, nós precisa ser mais do que os mesmos homens brancos dos bairros mais ricos, das metrópoles mais poderosas do país. Precisa ser outra coisa. Então, psicanálise precisa se aproximar das periferias. Olha, não é que todo mundo precisa, não é que eu preciso ir. Escolhe uma periferia e vai, porque psicanalista tem que ir. Eu honestamente não penso assim. Nem acho que todos os psicanalistas têm que se engajar ativamente, como se todo psicanalista tivesse que ser um militante. Eu não penso assim. Nem acho que a gente tem que ter uma militância tendo em vista extinguir essa psicanálise elitista, classista, onde ela é racista, eu acho que sim, mas onde ela é classista, me parece um pouco inevitável que ela sobreviva. A questão é que a gente possa responsabilizar o coletivo. Então eu não estou numa cruzada contra o psicanalista pobre de rico que mora no Itaim Bibi ou que mora em Ipanema. Eu não tenho uma cruzada pessoal contra essas pessoas. É claro que eu entendo cidadania em outros termos e, portanto, eu tenho uma certa indisposição. Mas isso não significa que eu estou contra essas pessoas. Eu só acredito que a psicanálise precisa poder estar além dessas paragens. Então, psicanálise para quem, para mim, remete, acima de tudo, a essa resposta, que me vem um tanto afetivamente. Psicanálise para nós. Mas nós precisa ser mais do que uma patotinha. E aí isso significa uma certa abertura. E isso traz desafios, porque nisso muda a psicanálise. Eu não preciso ir pessoalmente para as periferias se eu vejo que o fato de ter psicanálise podendo acontecer nas periferias transforma o que psicanálise é. E me parece uma questão de honestidade intelectual, dignidade pessoal e responsabilidade histórica poder pensar o que psicanálise é, de forma que a psicanálise possa incluir o que tem sido feito nas periferias, nos coletivos, nas clínicas de rua. E isso envolve uma transformação bastante significativa, porque, como eu disse, quando Freud começou a pensar a psicanálise, em 1900 e pouquinho, 1904, onde ele é mais taxativo a respeito, num texto que chama Sobre a Psicoterapia. E aí ele define essas características que eu disse de passagem no comecinho do vídeo. No começo da psicanálise, a psicanálise era restrita a uma população muito específica. Aí corta para hoje, 2023, e a gente tem psicanálise atuando diante de uma população muito mais heterogênea. A gente está falando da psicanálise sendo feita num outro continente, a psicanálise sendo feita no Brasil, uma realidade sociocultural completamente diferente daquela que o Freud vislumbrava. E a gente tem circunstâncias socioculturais também muito diferentes. Hoje, muito da psicanálise é feito online, por exemplo. E isso muda muito. O setting é diferente, a escuta é diferente, o regime de associação livre é diferente, a pactuação imaginária da transferência é diferente, isso muda tudo. Então, psicanálise para quem? Para mim, tem a ver com como a gente transforma a psicanálise e não tanto o público. A gente precisa de uma psicanálise que possa não ser tão restritiva quanto ao público. Ela vai ser tão restritiva quanto for necessário. E aí entra a responsabilidade. A gente precisa ver até onde é necessário restringir. Pode ser que em alguns aspectos seja necessário. Até onde eu posso ver, a maior parte das restrições tem a ver com fatores circunstanciais onde se replicam violências históricas estruturais. E a gente pode fazer melhor do que isso. Na verdade, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é fazer melhor do que isso. Então, essa seria a minha resposta diante dessa boa, inquietante, difícil pergunta do Camilo, que é psicanálise para quem? Espero que tenha feito sentido para vocês. Fiquem à vontade para participar e colaborar e a gente se encontra numa próxima. Beleza? Um abraço, gente!